Irmãos, eu quero ler aqui em Miqueias, capítulo 3. Eu fiquei muito feliz com a palavra inicial da irmã Adriana, porque nós precisamos muito falar sobre isso, né, irmã Adriana, sobre a questão do Evangelho do Senhor Jesus que nos confronta. Porque se não nos confrontar, como que nós vamos aprender? Né? Nós só aprendemos se houver palavra que venha nos ensinar, não massagear o nosso ego, né? E eu achei engraçado porque combinou com a palavra que eu separei para a gente falar nessa noite. E eu quero pedir aos irmãos, assim, que se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, tá? Comentar alguma coisa junto, quando eu estiver falando, vocês podem ficar à vontade. Então, eu vou ler o capítulo 3 e depois a gente vai também alguns versículos do capítulo 7, tá? Diz assim, o título é Ameaças contra os maus governantes e os falsos profetas. Eu disse: Escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo, esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticam. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas, e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos aqueles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e um monte do templo numa colina coberta de mato. É uma palavra bem forte, né? Agora, aqui no capítulo 7, então, eu quero ler alguns versículos aqui, a partir do primeiro, eu vou ler do 1 até o 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno. Os poderosos manifestam os seus maus desejos e, assim, em conjunto, tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia que vocês serão castigados, agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos nem mesmo com sua mulher, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. É uma leitura um pouco longa, mas a gente vai comentar um pouco sobre essa passagem. É, de início, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é composta,
né, por 66 livros que se completam. Então, toda ela é muito importante para a nossa vida de fé. E eu costumo falar assim, sabe? Quando eu leio as escrituras, eu costumo falar assim, que a história se repete, só muda os personagens, né? E a gente sabe que nesse contexto aqui, que Miqueias, ele fala sobre a seriedade, né, do que estava acontecendo, era um contexto muito difícil, onde as pessoas de Israel estavam desprezando a palavra do Senhor, estavam desprezando a Deus, cometendo pecados, vivendo da maneira como eles bem achavam que fosse bom para eles, né? Então, e a gente sabe que quando chegou esse tempo, nesse período que Miqueias ele profetiza a esse respeito, a gente sabe que Israel estava perto de passar por um juízo. Então, todas as vezes que a humanidade ela chega a um limite de extravagância, de imoralidade, de perversidade, onde até mesmo o povo que se chama pelo Senhor vivem cometendo pecados, a gente sabe que é porque se aproxima do juízo, né? Eu costumo ver assim, eu gosto de fazer a seguinte comparação, assim, que é como se fosse um funil, né? Quando está perto de um acontecimento grandioso do Senhor né, para com a humanidade, é como se fosse bem amplo aquele conhecimento, né, sobre quem é o Senhor e o que o Senhor faz. E à medida que o tempo vai passando, parece que vai afunilando, né? Vai estreitando. E as pessoas elas vão se distanciando do conhecimento de Deus, vão se distanciando do Senhor, da palavra do Senhor, já não se dedicam mais a procurar conhecimento, né? Mas fazem tudo aquilo que acha que é mais fácil. Então, quando a humanidade chega nesse ponto, a gente sabe que já está perto do juízo. E nós estamos vivendo uma geração exatamente como essa aqui, que Miqueias, ele aponta no seu tempo, né? Um tempo muito difícil, e ele aponta os erros que estava acontecendo naquele período, né? Então, ele fala assim, ele fala contra os maus governantes e contra os falsos profetas. Quando nós falamos em profeta, é lógico que nos nossos dias, nós, sempre que fala profeta, a gente remete a um que tem o dom de profecia, né? E que profetiza. Mas é lógico que profeta é aquele que foi separado por Deus para anunciar a mensagem, para anunciar a sua palavra, anunciar a sua mensagem. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil em que nós encontramos muito mais pessoas que estão é, anunciando a sua própria palavra, anunciando a sua própria mensagem, ao invés de anunciar a mensagem de Deus. Anunciam aquilo que eles acham que é, aquilo que eles acreditam que é, aquilo que eles querem que seja, né? Aquilo que massageia o ego do ser humano, que coloca o ser humano em evidência, mas não querem anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos chegando a um ponto em que pessoas que se dizem crentes, que se dizem servos de Deus, falando que a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia só contém a palavra de Deus. No momento em que eu acredito nisso, que a Bíblia ela só contém a palavra de Deus, quem é que vai determinar o que é palavra de Deus e o que não é? Quem é que vai dizer o que é de Deus e o que não é? As próprias vontades. A vontade de cada um. Aquilo que me agrada, foi Deus que deixou. Aquilo que não me agrada, não. Isso aqui é coisa do ser humano. A pessoa inventou isso aqui. Porque se não há uma regra, se não há uma regra imposta por Deus, quem vai impor isso vai ser o homem. E o homem vai colocar de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio gosto, né? Então, aqui, Miqueias, ele fala assim, olha, mas no versículo 2, ele fala assim, vocês odeiam o bem e amam o mal. Irmãos, nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos vivendo o tempo do fim, e onde as pessoas, elas amam, amam a maldade, e odeiam aquilo que é bom, odeiam aquilo que é correto. Nós tivemos, há poucos dias, aquele episódio tão lamentável, onde um pregador, debatedor, né, dos princípios cristãos, familiares e tudo,
foi assassinado, sendo chamado de extremista. Por quê? Porque ele apontava os pecados e aquilo que desagradava a Deus, e baseado nas escrituras, ele aconselhava. E ele fazia ali aquele debate livre, onde qualquer pessoa podia participar, mas ele era o extremista. Então, isso nós vamos ver aumentar muitas vezes. Aquele que ousar falar a palavra de Deus, que anunciar o evangelho de Jesus Cristo, ele vai ser visto como um radical, como um extremista, né? E por quê? Porque as pessoas, elas estão tão distantes de Deus, tão longe da verdade, que elas estão amando o que é mal. Todas essas barbáries que nós vemos acontecer, como, por exemplo, o apoio ao aborto, né? Agora eles estão querendo chegar até mesmo ao 8º mês de gestação, dizendo que enquanto está na barriga pode matar, que não é um parto, é um aborto. E aborto, qual que é a diferença de aborto para assassinato? Né? Mas existem multidões hoje que levantam bandeira para apoiar isso, apoiar o assassinato de um bebê no ventre, é, com, é, com justificativas vãs, com justificativas que não têm noção, pessoas que querem dizer que não existe, a pessoa ela não nasce com o sexo definido, ela define de acordo com de acordo com o que ela quer, de acordo com a vontade dela, ela define qual é o sexo dela, se é masculino ou se é feminino. Há tanta maldade nesse mundo, tanta injustiça. Pessoas que querem fazer aquilo que é correto são tratados como ditadores, né? Mas e eles invertem os papéis, eles estão invertendo os valores. Mas isso fica tão mais difícil quando nós vemos que dentro da igreja, dentro, né, onde nós estamos ali para adorar a Deus, para falar com Deus, a gente percebe ali que há também inversões de valores e que nós devemos ter muito cuidado com isso. Essa palavra, eu tenho me tocado muito pelo que nós estamos vivendo, né, ultimamente, e eu sempre sinto a necessidade de expor ela, porque nosso povo precisa acordar, nosso povo precisa despertar para Deus, precisa despertar para uma vida, de uma vida mais justa, né? E aqui ele fala assim: olha, vocês comem a carne do meu povo e eles arrancam a pele, quebram seus ossos. E aqui ele está falando diretamente para pessoas que deveriam estar anunciando a verdade, mas anunciam a mentira por dinheiro, porque querem se enriquecer, querem encher seus bolsos, né? Então, eles encontram de um meio de explorar as pessoas, ameaçando-as ou oprimindo, né? Dizendo coisas que o Senhor não disse, dizendo coisas que o Senhor não disse. E ele fala assim no versículo 5, olha, ele fala assim, um dia hão de invocar o nome do Senhor, mas ele não os ouvirá. Isso aqui é muito pesado, né? Porque no momento em que eu preciso falar a verdade, pregar o evangelho do Senhor Jesus, eu falo aquilo que eu acho que é aquilo que é bom para mim, aquilo que massageia o meu ego, aquilo que me dá dinheiro, aquilo que me dá uma condição financeira boa. Como a gente vê que a pregação da teologia da prosperidade hoje ela é muito ampla e a ramificação dela é muito grande. E a gente vê que às vezes tem pessoas que têm um desejo honesto de servir a Deus, mas aprendeu de forma totalmente errada. E nós que temos é, essa visão da palavra de Deus, o discernimento, a gente precisa ajudar, a gente precisa anunciar a palavra do Senhor, a verdade, para que as pessoas se despertem do sono e busquem assim o Senhor com todo o coração. E ele fala assim, olha, que o Senhor um dia vai deixar de ouvir, porque dizem que o Senhor está dizendo coisa que o Senhor não está dizendo, que o Senhor está mostrando coisa que o Senhor não está mostrando, porque eles mesmos sabem que não há verdade, mas eles querem que as pessoas acreditem na mentira que eles contam, porque eles próprios acreditam na mentira que eles contam, né? Eles sabem que o Senhor não está falando, eles sabem que não é palavra do Senhor, eles sabem que aquilo ali é uma forma de enganar as pessoas.
e tomar das pessoas o seu rendimento. E assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e clamam paz quando tem o que mastigar. Olha só, eles determinam, né? Porque hoje as pessoas é que determinam, já não é mais o Senhor quem determina, né? Mas eles determinam bênçãos na vida daqueles que pagam, né? Na vida daqueles que lhes dão dinheiro, lhes dão o que mastigar, né? Então aí eles declaram paz para aquela pessoa. Mas aqueles que não o apoiam, então para eles é guerra. Então aí já levantam a bandeira vermelha, né? Porque ele incomoda aqueles que não os apoiam por entender que eles estão errados e ali eles levantam guerra. No versículo 9 fala assim: olha, escutem agora isso, governantes da casa de Jacó, os chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, ou seja, invertem os valores, né? Que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se apoiam no Senhor. Eles fazem isso por mero interesse próprio e ainda diz que ainda se apoiam no nome de Deus. Porque, irmãos, é tão fácil hoje enganar as pessoas, porque as pessoas elas não se dedicam mais a estudar a palavra do Senhor, não se dedicam mais a ler a Bíblia, a ler o texto e o contexto, e ler até entender. Elas acham mais fácil ouvir e pronto. Então, ouve qualquer pessoa, ouve tudo o que as pessoas dizem, sem investigar, sem analisar aquilo que está sendo dito, né? E eles vão se enrolando nessas palavras que não têm verdades, né? E, e os sacerdotes ensinam por interesse e, e ainda se apoiam. Eles fazem isso por interesse próprio, né? Só para se beneficiar, ainda usam o nome do Senhor. E como eu estava dizendo, as pessoas, por elas não buscarem conhecimento, não conhecerem o Senhor através das Escrituras, elas acreditam em tudo, e as pessoas se aproveitam disso e colocam o nome de Deus na palavra, colocam o nome de Jesus Cristo na palavra, mas o nome de Deus e de Jesus estão sendo usados apenas para que eles se beneficiem, apenas para que eles se beneficiem. Aqui no capítulo 7, no primeiro versículo, Miqueias, ele fala assim, olha, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, né? Quando procuro uvas depois da vindima, não há cacho para chupar nem figos temporãos, ou seja, ele tá comparando a sensação dele com a de alguém que vai procurar frutos depois da colheita, mas não encontra, né? Mas só encontra restos. Os frutos do verão, os rabiscos da vindima, né, que os poucos bagos esquecidos após a colheita, né, que é os rabiscos, simbolizam a ausência de pessoas justas e piedosas. Ou seja, assim como não havia fruto para saciar a fome, também não havia pessoas fiéis para trazer a esperança ao profeta. Os cachos de uvas e figos temporãos apresentam os justos, raros ou inexistentes naquela geração. E olha como é que está a nossa geração. Não está raro, irmãos? Não está difícil encontrar uma pessoa que realmente ama a justiça e que faz a justiça? Às vezes a gente fica assim pensando, meu Deus, o que mais tem que acontecer? O que que nós vamos fazer? O que que a gente pode fazer? Né? E às vezes a gente se encontra até tentados a desanimar, porque a gente fala, fala, fala e parece que ninguém entende quando a gente fala a verdade. Porque as pessoas elas se acostumaram tantos a procurar para si mestres que falam aquilo que elas querem ouvir, elas acostumaram tanto com ter os seus egos massageados, inflados, que elas não querem mais ouvir a verdade. E Paulo, ele falou sobre esse tempo. Ele falou para Timóteo, prega, eu insisto com você que pregue a tempo e fora de tempo, porque haverá um tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a verdade, mas procurarão mestres que se cercarão de mestres que lhes falem aquilo que elas querem ouvir. Então, isso foi anunciado e nós estamos nesse tempo do fim, né? Os cachos de uvas
e os figos temporãos, então eles representam os justos raros ou inexistentes. O lamento do profeta é pela falta de retidão, de justiça e de verdadeira devoção a Deus. O versículo mostra tristeza de quem vive em meio a um povo que perdeu o senso de fé e de moral. Então, assim como Miqueias não encontrou frutos, muitas vezes hoje também parece que não haver frutos espirituais, pessoas, né, que busquem a Deus com sinceridade. Da mesma forma que o profeta naquele tempo ele teve essa dificuldade, nós também hoje nós estamos tendo essa dificuldade. Jesus usou a imagem também, né, da figueira sem frutos, né? Que porque ele está dizendo nós temos que ter frutos, nós precisamos dar frutos, né? E então assim é, é muito urgente que nós venhamos rever, né, os nossos valores e buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque o Senhor Jesus está às portas e o que mais evidencia que Jesus está às portas é exatamente o comportamento da igreja, que deveria ser estar de um jeito, mas está de outro. No versículo 2 do capítulo 7, fala assim: ó, desapareceram da terra os piedosos. Nós temos essa sensação, né? Nós temos essa sensação de impunidade, de injustiça. Parece que não existe mais ninguém com piedade. Parece que não existe mais ninguém com o coração voltado ao amor, né? As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno. Olha só, se a nossa geração, se no nosso tempo nós não estamos vivenciando exatamente isso, né? É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados, agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, olha só a forma como estava a geração daquele tempo de Miqueias. Ao ponto dele falar assim: não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Tamanha era a falta de compromisso com a verdade, de honestidade nas pessoas, né? Ao ponto dele falar assim: não compartilhe seu segredo nem mesmo com a sua mulher, porque você serve a Deus, mas talvez o seu cônjuge não tem, não merece essa confiança, porque ele não tem o mesmo entendimento. Ele não tem o entendimento de que estamos no tempo do fim e que nós precisamos é, defender os valores cristãos, nós precisamos defender a palavra de Deus com a nossa própria vida. E às vezes, quem está do nosso lado, nosso melhor amigo, nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, não tem o mesmo entendimento porque não tem mais o temor a Deus. Ele fala assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Porque nós estamos enfrentando dias difíceis, assim como nos dias que Miqueias escreve esse livro profético, né? Mas aqui no final ele fala assim: olha, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Porque há uma palavra de esperança. Jesus é a nossa esperança. A esperança que nós temos não é apenas um sentimento, não mas é uma pessoa. Jesus, ele é a nossa esperança. E ele, e ele falou que tudo isso aconteceria. Ele falou que nós enfrentaríamos dias difíceis. E ele anunciou também sobre os dias maus, sobre os últimos dias, em que tantas coisas ruins aconteceriam, e dentre elas, eu sempre gosto de citar, que é o esfriamento do amor. Né? Quando Jesus fala assim que o amor de muitos se esfriarão, ele não está se referindo a apenas o nosso amor um com o outro, mas primeiramente o amor a Deus, o amor à palavra de Deus, o amor à verdade, né? A apatia das coisas sagradas, as coisas sagradas, né? Tratar com indiferença, como se as coisas de Deus fossem pequenas, fossem sem significância, fosse uma coisa qualquer, e não é. As coisas de Deus são sagradas, elas são santas, e nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e pedir: Senhor, me dá fervor, me dá amor à tua palavra, e me dá amor a ti, né? Como resposta ao teu amor por mim.
E o profeta ele fala, né, que esperar no Senhor, porque Deus é o Deus da salvação. Então, Deus é o nosso Deus da nossa salvação. E nós precisamos aprender a esperar no Senhor, mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que nós estejamos encontrando essa dificuldade e vendo tudo isso acontecer ao nosso redor, como a irmã Adriana disse no início, né, que a palavra de Deus ela precisa ser dita para confrontar o nosso pecado, e a gente precisa ter prazer nisso, ter prazer em perceber que nós estamos errando em algo, não prazer pelo erro, mas prazer por estar enxergando, porque no momento em que eu enxergo o meu pecado, o meu erro, é que eu tenho condições de me arrepender. E eu sou conduzida pelo Espírito Santo a esse propósito, ao arrependimento, né? Então, assim, é olhando para o que Cristo fez, é anunciando a palavra dele é, com dedicação e com honestidade, anunciando a palavra dele, né, com todo o nosso coração, é que nós vamos conseguir dar frutos, né? Conseguir dar frutos. E esses frutos que sejam para a glória de Deus, não é para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Então, por que eu trouxe essa palavra? É mais uma palavra de reflexão, porque é uma vigília, e eu vejo que aqui, se não todos, a maioria são crentes, né? Somos crentes, né? Eu não poderia trazer uma palavra apenas é, para benefício do meu ego, né? Mas eu preciso, como serva de Deus, assim como a irmã Adriana falou, eu preciso ter compromisso com a palavra do Senhor, porque é com ela que, primeiramente, tem que ser o meu compromisso, é com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor fez na minha vida. E aí sim eu posso descansar o meu coração, porque quando a gente fala sobre isso, nós não estamos, eu não estou me colocando numa posição de superioridade, achando que eu não tenho erro, que eu estou falando isso porque eu. Não, eu me coloco, eu me envolvo nisso, porque eu também faço parte dessa geração e todos os dias eu clamo a Deus, falo, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me ajuda a seguir em frente, me ajuda a fazer o que é certo, tem misericórdia de mim, porque se não for o Senhor, irmãos, nós não fazemos nada correto, nada. Se não for pelo Senhor, a gente erra o tempo todo. O tempo todo. E aquilo que a gente faz de certo não é da gente, vem do Senhor. E a gente tem que pedir, Senhor, que a tua palavra esteja no meu coração, que eu possa estar dentro da tua vontade, que eu possa estar te agradando com a minha vida e te amando como resposta ao teu amor pela minha vida, porque o Senhor me ama sem eu merecer. Eu não mereço o teu amor, mas o Senhor me ama. E eu preciso ser grata a Deus por esse amor, amando também, né? Amando de volta. Como o João disse, né? Que a gente só sabe o que é amar porque Deus nos amou primeiro. E é por isso que a gente conhece o amor, porque Deus nos amou primeiro, né? E como profeta a gente possa dizer, não por nos achar, nos encontrar em posição de superioridade, mas como nos encontrando em posição de servos de Deus, responsáveis por aquilo que o Senhor nos confiou, que foi de entregar a verdade, foi de entregar a palavra dele. Porque quando a gente fala a palavra do Senhor que confronta o pecado, ela primeiramente confronta a nós. Ela primeiramente confronta, né, a mim. Quando sempre que eu vou preparar uma palavra, o confronto, primeiramente, vem comigo, vem contra a minha natureza, contra o meu pecado. Então, é eu sendo movida por Deus, é eu sendo trabalhada por Deus e me colocando na posição para ajudar os meus irmãos também nessa caminhada, nessa jornada, porque é para isso que nós estamos aqui, é para ajudar uns aos outros, né? Então, não é me colocando numa posição de superioridade, mas também como serva de Deus e serva de cada um de vocês, para falar aquilo que o Senhor tem falado comigo, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, para que eu seja transformada, para que eu mude o meu comportamento, a minha forma de agir, e ajudar os meus irmãos. Então, assim, a gente pode dizer como profeta: eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O dia do Senhor vai chegar. Jesus, ele vem nos buscar. Ele vem buscar a igreja dele e o Senhor Jesus está reunindo a igreja dele na terra. É isso que assim que eu vejo. Com todos esses acontecimentos, é como se nós estivéssemos passando pela peneira e o Senhor está reunindo o povo dele na terra. Jesus vem buscar a igreja dele e não vai demorar. É lógico que se não demora, eu não posso dizer,
Ah, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu não posso dizer, mas o que eu sei é que as coisas estão estreitando, o funil está chegando já no final, e a gente precisa buscar o Senhor com todo o nosso coração, e ter essa esperança de que tudo isso que a gente vê nos cercando de maldade, né, a justiça fazendo coisas erradas, é, pessoas que se dizem profetas do Senhor, falando em nome do Senhor, mas pregando errado, pregando mentiras, enganando o povo, oprimindo as pessoas, a justiça oprimindo, os governos oprimindo as pessoas, e toda essa maldade, essa crueldade que nós vemos, essa imoralidade e essa violência que nós vemos nas pessoas hoje, tudo isso vai passar, porque Jesus vai dar um jeito nisso. Jesus vai arrumar tudo isso. E quando ele vier, ele vai arrumar a casa. Né? E nós temos essa esperança. E Jesus, ele é a nossa esperança. Ele é o Deus da nossa salvação. Então, que o Senhor, ele aqueça o nosso coração e que nós possamos refletir sobre os dias que nós estamos vivendo e pedir a Deus, Senhor, não me deixa ser omissa quanto à verdade, não me deixa ser omissa quanto à tua palavra, mas que eu possa anunciar a tua palavra a tempo e fora de tempo. Mesmo que as pessoas não gostem de ouvir, mas que a gente esteja preparado para poder anunciar a palavra do Senhor da forma como ela precisa ser anunciada. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade